Olá, está começando mais um programa Câmara de Vereadores de Joaçaba em Destaque, aqui nas nossas plataformas, você que acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube, através do portal Éder Luiz, esse espaço que está ainda uma novidade, mas muita gente já tem comentado e tem elogiado a possibilidade de ver o trabalho do seu vereador, de acompanhar aquilo que o vereador está fazendo, se envolvendo, porque, afinal de contas, é um papel muito importante do cidadão saber o que os seus representantes fazem e dos seus representantes prestarem conta também dessas ações. E a gente toda semana está trazendo aqui um vereador para conversar e hoje a gente tem o prazer de receber o vereador Rodrigo Pedrini. Tudo bem, vereador? Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, Éder. Tudo ótimo aqui comigo. Quero dar um oi especial a toda a população aí de Joaçaba também, que sempre acompanha nosso trabalho, também o trabalho da Câmara Legislativa Municipal. Estamos aí à disposição, como você bem disse, né, para prestar um pouquinho de contas, apresentar o nosso trabalho. A gente se apresentar também, muitas vezes, é sujeito às pessoas não conhecerem tão bem a gente, então estamos aí. Rodrigo, você é um vereador jovem, né? Um vereador de primeiro mandato, fez uma votação bem expressiva, né? Fala um pouquinho para a gente da sua história, né? A gente sabe que você tem uma história muito bacana, com muito tempo fora de Joaçaba também, retornou para assumir o negócio da sua família, que é centenário, né? Então tem raízes muito ligadas aqui em Joaçaba, né? Sim, acho que é isso mesmo. Eu sou nascido e criado aqui no município de Joaçaba, ainda muito jovem, eu saí para estudar, né? Fazer o terceirão. Então, com 16 anos, eu me mudei para Florianópolis para fazer essa terceirão, cursinho que fala, né? Já é tudo meio junto. E tive a felicidade de passar no vestibular já na primeira tentativa, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz o curso de Engenharia Química. E foi um momento bacana, que aí engenharia é um curso assim bem técnico, mas é um curso que ele te abre portas assim para uma série de outras profissões. No caso, foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiz um estágio curricular obrigatório na Petrobras, onde eu morei em Curitiba por 6 meses, trabalhei na refinaria, aquela parte bem técnica, mas logo na sequência, no ano de 2009, eu adentrei numa grande multinacional, maior multinacional do ramo de eletrodomésticos do mundo, né? Que é o grupo Whirlpool, um grupo americano, né, aqui no Brasil, donos das marcas Consul e Brastemp. E lá eu fiquei por 10 anos. Então, trabalhei em Joinville, na área de gerência de produção, gerência de qualidade de produtos que vêm de fora do país. Então, tive muito contato com China, Polônia, Itália, México. Morei um tempo no México. Tive estudando e trabalhando nos Estados Unidos também. E morei em Joinville, morei no interior de São Paulo, numa cidade chamada Rio Claro, que tem uma das fábricas, e morei em São Paulo capital. E lá em São Paulo capital, depois de algum tempo já de profissão e dessa vivência corporativa, vamos dizer assim, bateu mais forte o coração desse querer de conquistar algumas coisas que até então eu ainda não tinha conquistado, né? Eu sempre falo nas minhas conversas com o pessoal, né, que quando você faz 30 anos, muitas vezes você faz uma introspecção e começa a repensar a sua vida, né? E eu vi que eu tinha conquistado muitas coisas das quais eu nem imaginava. Certo. Porém, em contrapartida, muitas coisas que eu queria para mim eu ainda não tinha conquistado, né? Uma delas era entrar para a vida pública, casar, ter filhos e morar num lugar mais tranquilo. Você já tinha essa ideia de entrar na vida pública? Já tinha porque assim, né? Até contando um pouquinho mais de mim, eu venho de uma família assim bem envolvida na política aqui do município, né? A nossa família Pedrini foi a primeira família a chegar aqui no município de Joaçaba. Então, chegamos no início do século XX, lá no início mesmo, na Barra Verde, onde hoje é Hervaldo Oeste. Então, chegamos lá. O meu tataravô, subindo do Rio Grande do Sul, né, tinha vindo da Itália, Pedrini Primo Begin. Ele foi, inclusive, foi prefeito do município de Joaçaba. E então, somos pioneiros aqui na região. Por parte de pai, que é a família Pedrini. Então, temos o meu avô, que foi presidente da Câmara de Vereadores, em 1971. O meu tio, Nelson Pedrini, que na verdade é meu tio-avô, mas eu chamo de tio, até hoje eu converso com ele semanalmente, né? Ele tem os negócios aqui conosco. Ele teve a maior expressão assim na política aqui em Santa Catarina, que é o tio Nelson Pedrini, né? Até o nome do colégio aqui. Sim. Ele é vivo ainda hoje, foi 4 vezes deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, foi presidente do Tribunal de Contas da União, assessor no gabinete da Ângela Min, assessor do Espiridião também na época no governo do Estado. Então eu sempre vivi muita política. E por parte de mãe, eu até estava comentando contigo aqui um pouquinho antes, né?
a nossa família também tem um histórico político. O meu tio também foi vereador, irmão da minha mãe, Nilton José de Carvalho. Sim. O meu avô foi o primeiro vice-prefeito do município de Joaçaba, Olha só. que é o Ivo Rodrigues de Carvalho, pai da minha mãe. Então, eu sempre vivi num ambiente muito politizado. Sim. E Para qualquer lado que vai qualquer vai lado que vai. Independentemente do espectro político que se encaixe os pensamentos, Sim. a gente sempre teve uma convivência e conversas muito abertas. Famílias opostas em pensamentos políticos, porém que sempre se respeitaram muito, né? Isso é importante, democracia. Né? Inclusive, o nome do meu pai, alguns dizem que é homenagem ao nome do meu tio. Nilton José Pedrini é meu pai, Nilton José de Carvalho é meu tio. Então, você vê a proximidade das famílias e pensamentos distintos, politicamente falando, né? Importante isso, né? Você mostrar essa visão aí de família e que não é à toa que você chega aqui, né? Não. A gente até interrompeu um pouquinho a tua conversa, foi para esse lado político aí, para saber como que você resolveu voltar então para cá. E eu resolvi voltar justamente para isso. Então, estava querendo já casar, ter filho, uma vida mais tranquila e dar a minha parcela de contribuição para com a sociedade. Por já viver esse ambiente político, né? Sempre vi meu tio, meu avô sempre fazendo muito pela sociedade, o desenvolvimento do município, muitas coisas que eles fizeram, né? Também não quero ficar aqui fazendo muita propaganda deles, mas as pessoas que estão aí sabem o tanto que já contribuímos, né? A família, no caso, né? Então, eu também estava querendo isso. E voltei, assumi os negócios da família, um deles é a loja, reformamos, tivemos toda o centenário, comemoração do centenário também da loja, hoje é há 102 anos, né? É desde 1920 que temos a loja, e aí tive a graça de ser assim, apreciado com 707 votos, né? O quarto mais votado aqui do município, já no meu primeiro pleito eleitoral. Então, as pessoas acho que viram esse meu querer, viram um pouquinho do meu trabalho já com a loja, também viram a minha formação, os vídeos, a minha campanha foi muito na internet e no boca ouvido, assim, na rua, no dia a dia mesmo, me deram esse voto de confiança. E hoje estamos na Casa Legislativa Municipal levantando algumas bandeiras importantes e são essas que me acompanham desde antes de sermos eleitos, né? Desde a eleição até hoje são as mesmas bandeiras e a gente já fez bastante coisa. Muito bem. Vamos falar então, Rodrigo, dos seus projetos, né? Daquilo que você está levando adiante na Câmara de Vereadores. O que você pode destacar para a gente, para quem está nos assistindo? Acho que uma das minhas principais bandeiras, Éder, é a questão da desburocratização. Aí todos me perguntavam, como que você vai fazer isso? Né? Existem algumas maneiras de você fazer. Uma delas é a questão de revogação de leis. Então, nós temos aí uma quantidade gigantesca de leis dentro do nosso município de Joaçaba. E temos leis assim que não são utilizadas, leis obsoletas, muito antigas, leis que são praticamente impossíveis de ser fiscalizadas. Então, o que nós fazemos junto com a nossa assessoria legislativa? Nós mapeamos essas leis e a gente faz um estudo e um trabalho junto com os vereadores para que a gente possa aprovar essa revogação. É um trabalho de limpeza mesmo. Que bom seria se todo o cidadão chegasse na prefeitura, eu preciso fazer tal coisa, essa lei é assim. Todos lessem e entendessem o que está sendo dito naquela lei. Aí fica mais fácil, né? Facilita. Sim. Então, nesses 2 anos legislativos, nós já revogamos aproximadamente 90 leis. Olha só. Foram 5 projetos de lei em 2021 e 3 projetos de lei em 2022. Todos eles contendo blocos de leis a serem revogadas. Então, tivemos lei de todos os tipos aí revogadas, desde de leis de 1960, 70, 80, até nós estamos fazendo um trabalho agora com leis mais recentes, estamos em 2011. Já revogamos algumas, inclusive no bloco passado de sessão. Ou seja, buscando agilizar, tornar os processos mais fáceis para a população também, desamarrar, digamos assim, o serviço público, que é muito burocrático, né? Desamarrar, essa é a palavra, desamarrar, desatar esses nozinhos que ficam, se fosse um novelo, fica criando aquela cabeleira, né? Aquela coisa horrível, né? Então é isso que a gente faz. Por exemplo, vou dizer bem claro que nós temos uma lei de 2011 e era uma lei que até o intuito dela era um intuito bacana, né? Todos os carros vendidos no município de Joaçaba, as concessionárias teriam que doar uma muda de árvore para a prefeitura, para plantar. Já vendo toda essa questão ambiental, é uma coisa bacana. Qual que é o problema disso? Primeiro, somente carros, motos, tratores, caminhões, caminhonetes não. Outra coisa, as concessionárias teriam que fazer um relatório, mandar para a prefeitura. Essa lei era uma lei que ela tinha uma imposição. Se não fosse cumprida,
teria que a prefeitura fiscalizar isso, e tem até uma questão de multas a ser impostas, né? Que são medidas essas multas em unidades da municipalidade. Hoje um URM está em torno de R$130, por exemplo. Então, assim, isso nunca foi fiscalizado. Nunca uma concessionária mandou para a prefeitura esse mês eu vendi 50 carros, 30 carros, doou essas mudas. Então, é uma lei bacana, mas é difícil porque não é culpa da prefeitura, mas imagina a quantidade de fiscais nós teríamos que ter para que a gente pudesse fazer isso. E sem contar que o empresário hoje ele já tem tantas atribuições, o empreendedor teria que ainda prestar mais essa conta, né? Mais isso. Isso é importante, de fato, para agilizar, né? Isso. É importante. A minha maneira de ver, existem maneiras, vamos dizer assim, melhores da gente estar fazendo a mesma coisa. Porque, vamos dizer assim, a liberdade econômica. Temos 2 concessionárias. Uma, livremente, doa uma muda para cada carro que vende. A outra, não. O consumidor vai olhar isso e ele vai ver, não, essa aqui tem uma pegada ambiental melhor, vou comprar nessa concessionária. Então, a gente tem que destravar isso aí, tem que dar mais liberdade. Esse é o meu pensamento, um pensamento econômico de liberdade econômica, mais um liberalismo na economia. Isso que eu penso. E é importantíssimo, com certeza, né? Rever leis, e é o trabalho do vereador esse, né? De fato, ele é um legislador, fiscalizador, né? Tem que estar atento a tudo isso também, né? Para que o município possa se desenvolver mais, né, vereador? Perfeito. Dentro disso também, projetos de lei legislativo, o vereador encaminhou? Como é que está essa questão? Alguns, inclusive. Em todo o nosso mandato, até o momento, nós fizemos 16 projetos de lei legislativo, né? Foram esses 8 revogando leis e alguns outros fazendo outras coisas. Por exemplo, nós tínhamos aqui no município de Joaçaba 3 leis que falavam a respeito do REURB. REURB são os empreendimentos, né, as casas, os prédios próximos aos cursos d'água. Certo. Vamos dizer, Rio do Peixe e Rio do Tigre cortam a nossa cidade. Então, por uma questão ambiental, todos teriam que fazer o REURB para poder fazer a sua reforma, para poder construir, para poder embelezar a sua casa. Por quê? Porque estão construindo muito próximos do rio. Pelo Código Florestal lá de 2008 não poderia, mas por serem bens consolidados, aí tem que se adequar fazendo essa lei. Inclusive, no município de Joaçaba, todos esses empreendimentos próximos têm até dia 1º de janeiro de 2024 para estarem fazendo isso. Pois bem, tínhamos 3 leis. Uma lei discriminando tudo certinho e 2 leis regulamentando essa lei. Juridicamente, isso já é ruim, porque apenas um decreto pode regulamentar uma lei. Uma lei regulamentando outra, já juridicamente não é uma coisa boa, porque dá esses desentendimentos que eu falei, os nozinhos. O que nós fizemos? Pegamos essas 3 leis e juntamos todas numa. Não é um trabalho tão fácil de fazer, porque ela tem que ter uma lógica, tem que estar discriminado de uma maneira que todos que vão ler entendam, e nós corrigimos algumas coisas que estavam, alguns errinhos. Então, juntamos 3 leis numa lei. Fizemos um projeto de lei legislativo e foi aprovado por todos os vereadores e sancionado pelo prefeito. Então, esse é o nosso trabalho. Então, além deles, tivemos mais alguns, com relação à época da pandemia, a liberação de cultos religiosos durante a pandemia, mas a nossa principal bandeira é essa bandeira da desburocratização. Muito importante, e acredito que o nossa amiga que estão nos assistindo hoje, conhecendo o trabalho do vereador, começam a entender um pouquinho mais também por que a importância do vereador desenvolver esse trabalho de fiscalizar, de legislar, de olhar, ter um olhar atento às leis que regem o nosso município, né? Rodrigo, a gente tem um tempo curto aqui para conversar, né? E estou vendo que você tem muito assunto, mas a gente vai voltar outras vezes a conversar. Com certeza. E você também é muito atuante nas redes sociais, né? O pessoal pode te questionar lá, pode acompanhar aquilo que você faz, a gente divulga aqui também os trabalhos e as próprias sessões, né, que são transmitidas ao vivo, né? Então, fique à vontade para convidar todo mundo aí para estar contigo. Claro, quero até convidar todos aí para que sigam as minhas redes sociais. Tem o Facebook, tem também o Instagram. Eu até utilizo mais o Instagram hoje em dia. É uma ferramenta um pouco mais fácil da gente mexer, né? E eu faço tudo eu. Então, desde as edições dos vídeos, tudo eu que faço. Quem chamar vai estar conversando com você, vai estar não conversando, é assessor? Não tem assessor nem nada. Quem mandar uma mensagem, até o e-mail oficial da Câmara, quem mandar,
é tudo comigo. Quem responde Tá sou certo, eu, é tudo importante. comigo. Então, gostaria de pedir para a população acompanhar o meu trabalho, principalmente nas redes sociais. Eu sou uma pessoa assim que eu penso muito em Joaçaba no futuro. Então, todas as minhas indicações, sejam de obras disruptivas, eu falo muito essa palavra, né? Aproveitar esse momento aí que nós estamos também de governo do estado para a gente conseguir trazer os projetos executivos que sejam disruptivos mesmo para Joaçaba, anel viário, que sejam parque linear do Rio do Tigre, que é um projeto que a gente vem falando desde o começo do período legislativo. Enfim, obras grandiosas para Joaçaba, obras de macrodrenagem, obras para o Rio do Peixe, turismo rural, turismo de contemplação. Nós temos muitas indicações, tem muita coisa boa. Eu penso Joaçaba para o futuro e quero continuar dentro desse cenário, podendo dar a minha parcela de contribuição. Então, aí, todos os amigos de Joaçaba e região também, acompanhem nosso trabalho nas redes sociais, né? @pedrini.rodrigo. Estou à disposição aí para atender toda a população da melhor maneira possível. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, vereador. E logo a gente volta a conversar aqui mais uma vez. Com certeza. Valeu. Obrigado, vereador. Muito bem. Esse foi o nosso Câmara em Destaque de hoje. Agradecendo a você que esteve acompanhando. Voltaremos na próxima semana, sempre com os vereadores aqui. Lembrando que a gente transmite ao vivo as sessões da Câmara de Vereadores. Para você estar por dentro do calendário, só entrar no site da Câmara de Vereadores e assistir ao vivo nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.